E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende, compreende ver a movimentação de forma correta do gráfico, ou seja, se eu sei que o ativo está corrigindo, se o ativo está fazendo continuidade de movimento, eu preciso aguardar essa movimentação para eu tomar uma atitude. Então, por que eu posso fazer uma compra na região? Por que eu posso fazer uma venda na região? Eu vou fazer uma compra na região ou eu vou fazer uma venda na região com base no entendimento gráfico e lógico dessa movimentação dentro daquilo que o ativo está me mostrando. Então, se eu compro o ativo, eu compro porque ele me mostra a expressão de movimentação para compra. O ativo me mostra isso. O gráfico vai me mostrar isso. O gráfico vai falar assim para mim: Cadu, eu estou trabalhando em uma tendência, eu estou buscando região de liquidez. Enquanto eu não chegar em região de liquidez, eu não vou fazer correções. E é aí que a gente vai buscando o que? Esse caminho de analisar o gráfico. Eu vou entendendo como é que funciona o suporte e resistência, eu vou aprendendo a operar a favor da tendência, eu vou entendendo toda essa razão do gráfico. Tá lá, ó. Tá lá. Quando você chega aqui, ó, olha que movimentação simples. Eu vou procurar por regiões de liquidez. Quando eu chego aqui, ó, regiões de liquidez, região de liquidez e região de liquidez. Se eu vejo região de liquidez aqui embaixo, que ele está trabalhando num suporte, se eu vejo região de liquidez ali, que existe uma resistência, e se eu vejo movimentação, que ele está trabalhando em região de equilíbrio, buscando uma região de liquidez mais acima, eu vou continuar fazendo o movimento que ele está fazendo. Enquanto ele não chegar em região de liquidez, ele não vai fazer o quê? As movimentações de correções. Ah, Cadu, mas ele pode fazer essa busca tanto em região de resistência de liquidez como em região de suporte de liquidez? Sim, ele pode buscar tanto essa de cima como essa de baixo. No exato momento, eu vejo ele ainda com a possibilidade de fazer uma busca na região de resistência. Dependendo de como esse canal começar a trabalhar, esse movimento, aí eu posso ver ele buscando regiões de liquidez em suporte. Por isso que essa leitura do gráfico é muito importante. Você aprender como operar a favor da tendência em região de liquidez do gráfico. Você que está chegando agora, que quer aprender tudo isso, quer receber super dicas, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Aqui você vai ficar a par de tudo sobre análise gráfica. Inclusive, ó, eu deixo aqui este book sobre padrões de vela, que eu deixo aqui ó, inteiramente grátis para você fazer o download. Para fazer o download é muito simples. Você vai ver aqui no meu canal do YouTube. Você vai ver aqui ó, nas questões, aqui, nos links que tem aqui do acesso. Tem o link do treinamento, tem o link do WhatsApp, tem o meu link do Instagram, tem do Telegram e também na descrição de cada vídeo você vai ver fixado ali os links. O que você vai fazer? Quando você entrar no canal do Telegram, esse canal do Telegram é de acesso tanto para alunos como você seguidor do YouTube, você vai acessar aqui ó, o meu canal do Telegram, onde na mensagem fixada acima tem o e-book para você clicar sobre ele, vai abrir os links e você vai fazer o download do e-book. Simples, tranquilo. Aqui eu posto as aulas que eu sou para o YouTube, posto resultados de alunos como o Djalma aqui, ó. O Djalma falando: professor, sigo batendo minhas metas, fazendo 1, 2 entradas no dia. Olha que entrada linda, 300 e poucos reais de lucro aqui. Ou seja, seguindo a gestão de risco, seguindo o que deve ser feito. Aqui o Zolair batendo meta, aluno novo. Zolair, aqui o Wesley também ó, batendo sua meta, aluno novo. O Juliano aqui ó, também batendo sua meta, 2 a 0.
e assim por diante. Então entra aqui, acompanhe os alunos, baixe o seu e-book, você é muito bem-vindo aqui no canal, tá bom? Vamos continuar analisando o gráfico? Vamos continuar analisando o gráfico. Preço chegando em região, interessante aqui, é uma região que o gráfico pode fazer uma correção aqui. Ele até pode fazer uma correção aqui, mas ele está numa subida tão bonita que é melhor esperar o ponto de liquidez, né? Então vamos ver um outro ativo. O Euro GBP, ele está tão bonito naquele movimento que eu vou deixar aqui, um alerta, tá? Vou deixar um alerta aqui, ativei um alerta. Quando ele chegar naquela região, quem sabe a gente faz uma venda ali. Mas aqui, já vou fazer uma outra venda aqui, tá? Já me subiu um alerta aqui, pessoal. Quando eu cheguei aqui para colocar esse alerta aqui em cima, eu vi uma possibilidade nessa região aqui também. Dentro dessa possibilidade, fiz uma entrada de venda. Ali é o melhor ponto da entrada de venda? Não. Mas é uma região que o gráfico está resistindo. É um ponto de liquidez perfeito para eu fazer uma entrada? Não. Mas é um ponto onde o gráfico demonstra que ele está sendo resistido. Então, se eu sei que o preço está caminhando em tendência para buscar ponto de liquidez, eu também sei que ele precisa fazer o quê? Movimentos, onde ele precisa ganhar força na movimentação da onda para ir buscar a região. Compreendeu? E por isso ali, enquanto eu estava definindo o alerta, eu vi a possibilidade. E tá lá, mais uma entradinha perfeita. Quando você olha aqui, você vê preço chega em região de suporte e resistência, corrige. Preço chega em região de suporte e resistência, corrige. Rompe. Depois de vários minutos, o preço chega novamente naquela região que lá no passado tinha dado trabalho para o preço. Analiso como é que o preço chega na região, o price action entre ação, vejo o volume, vejo a sua força na região, o seu esforço na região e aí aplico ali tranquilamente a minha análise. Defini esse alerta aqui. Se o preço vier buscar essa região, temos aqui uma região de liquidez excepcional para fazer um trade. Se ele não vier buscar, ficamos no desejo desta oportunidade. O importante é você aplicar as técnicas da análise gráfica de acordo com aquilo que o suporte e resistência te mostra. Por exemplo, aqui em EURUSD, Euro GBP, eu fiz uma compra seguindo a tendência. Euro GBP, eu fiz uma venda numa correção da tendência, entendendo e sabendo que eu posso continuar movimento de tendência, mas também que eu posso corrigir a tendência. Tudo isso com muita técnica. Existe risco em operar contra a tendência? É óbvio que existe. Se não tiver um contexto encaixado, você pode tomar um loss e um loss bonito. E não adianta chorar depois, porque você vai entender o porquê do movimento, tá bom? Então, 2 entradas em Euro GBP aqui, né? Deixa o alerta ali ligado. Vamos dar uma olhada em outro ativo. Euro JPY. Preço chega em região, já deixo uma oportunidade aqui. Vou fazer uma entrada seguindo o movimento de tendência. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A tendência é sua amiga. Sempre opere a favor da tendência. Todas as vezes que você vai analisar o gráfico, você vai entender o contexto, você precisa ver como é que a tendência está trabalhando. Quando você entende como a tendência está trabalhando, você vai lá e opera a tendência. Ah, professor, mas eu gosto de suporte e resistência. Não tem problema, porque todas as vezes que você vai operar tendência, você opera suporte e resistência. Porque o suporte e resistência ele está ligado à tendência, assim como tendência está ligada ao suporte e resistência. Olha só, por exemplo, aqui eu fiz uma continuação de movimento dessa região. Porque aqui ele já havia feito movimento, aqui ele havia feito movimento. E olha o que está acontecendo ali, fechou. Olha o que está acontecendo aqui. Cadu, por que você fez a entrada ali naquela região? Gente, olha os padrões acontecendo aqui.
É difícil você entender que o gráfico está trabalhando desta forma, ele está fazendo pavio nas regiões. Ele vai, deixa pavio e corrige no corpo. É difícil você compreender que o gráfico está fazendo esses movimentos? E olha só, padrão de vela, continuidade de tendência. Padrão de vela, que eu deixo naquele book lá, tá? De presente para você. Continuidade de tendência. Dá uma olhada novamente aqui, padrão de vela. O que eu posso pensar aqui? Ah, Cadu, você tem aqui um candle, aqui, uns candles na região que pode atrapalhar o movimento, você tem um outro topo aqui que pode atrapalhar o movimento, mas eu vejo o que aqui, o que eu consigo ver nesse curto espaço de tempo? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor aqui, O que eu consigo ver nesse espaço de tempo aqui? Vamos ver se eu consigo. Tá vendo? Consegui. O que eu vejo nesse espaço de tempo aqui? Eu vejo a possibilidade do gráfico trabalhar uma movimentação e fazer mais um candle aqui. Ah, ele não fez o candle que eu queria, ele fez um candle bem pequenininho, mas ele veio tocar com o seu pavio nessa região onde ele poderia segurar. Aí a questão da volatilidade, né? O problema da bendita volatilidade. Se tiver volatilidade o gráfico, ele pode muito bem tocar nessa região e subir e me tirar do trade. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu utilizando a minha técnica de operar a favor da tendência, entendendo o movimento, ele fez a movimentação e veio até aqui, com o pavio nessa região. Depois ele veio e fez a correção. Então, o movimento ele é tão claro, ele é tão específico, ele se mostra tão claro para a gente, que, gente, é simples, não é difícil. O problema é que o ser humano dificulta aquilo que é de fácil acesso. Sabe por quê? Porque essa informação é uma informação ou é um conhecimento que não é passado para todo mundo. Na escola você aprendeu a trabalhar o mercado? Na escola alguém te ensinou que você pode fazer uma conta numa corretora, colocar um dinheiro e você mesmo é capaz de rentabilizar o seu dinheiro? Não. Você foi ensinado a colocar o seu dinheiro na poupança e quando chegar no fim do mês você está devendo para o banco ainda porque a inflação comeu o seu dinheiro. Existem coisas que são conhecimentos que são libertários na sua vida. Um deles é o conhecimento de conquistar aquilo que é seu, de ter o conhecimento próprio, de fazer uma análise gráfica. Esses dias eu estava falando aqui, né, que é uma profissão do futuro, ainda é uma profissão do futuro, apesar que pouquíssimas pessoas conhecem. Por quê? Porque você pode trabalhar do conforto do seu lar, com acesso a uma internet, um computador, um celular, um tablet, né, um smartphone, você consegue acessar qualquer corretora do mundo, qualquer banco do mundo, você pode colocar um mínimo de depósito de dinheiro e rentabilizar por si só. Mas quem é que consegue fazer isso? Quem tem conhecimento. Não adianta você querer chegar, eu vou colocar um dinheiro numa corretora e vou começar a apertar o botão. Não, apertar o botão todo mundo faz. A questão é você analisar o mercado, entender os indicadores econômicos, entender o que o gráfico faz para você, conseguir entender toda essa padronização de movimentação para ir lá e fazer as suas entradas. Por exemplo, aqui em EuroGBP eu deixei um ativo ligado aqui, um alerta, né? Dá uma olhada. Ele não chegou, o preço não chegou. Vou até tirar esse ativo. Olha o que aconteceu. Naquela região que eu vi a possibilidade de venda, ele estagnou nessa região e ele ainda não conseguiu romper essa região. Pode acontecer dele fazer este movimento e continuar caindo e vir buscar liquidez aqui embaixo. Cadu, mas você não falou que esse ponto era o melhor ponto de liquidez, mas o preço não veio. Não veio. Mas eu tive um outro ponto de oportunidade que eu fiz o meu trade. O que difere alguém que tem uma oportunidade como essa de operar, entender a tendência, mesmo sendo contra ela, mas conseguir ter o seu lucro e fazer o seu dinheiro? Isso é uma disciplina em cima de um conhecimento técnico. Então, por exemplo, as pessoas que vêm aqui para o treinamento,
como eu mostrei ali 2, 3 alunos, eu vou procurar não me focar muito em mostrar os alunos, tá? Vou mostrar um ou outro ali para você entender como é que funciona. Depois, se você quiser ler os testemunhos, ver realmente como é que funciona, você entra lá no canal do Telegram ou no meu Instagram, que nos stories eu posto tudo lá também. Você tem que entender que existe esse processo de crescimento pessoal, onde você por si só vai se desenvolvendo, você vai tendo o entendimento lógico e racional. Gente, você precisa entender que sua mente foi feita para trabalhar. Por exemplo, Cadu, você estuda ou se aprimora em algumas coisas sobre os gráficos? Olha, hoje em dia, depois de tanto ver o gráfico, eu vejo livros, eu analiso livros, leio livros, mas, por exemplo, eu gosto de entender muito do que vem pela frente, porque eu gosto sempre de dar um passo à frente daquelas pessoas que estão estagnadas na vida. Por exemplo, ontem eu estava numa palestra sobre inteligência artificial e a educação do futuro. Olha só, Cadu, mas por que você vai se meter nisso? Porque como eu sou um educador e gosto de ensinar, eu já entendi e sei que daqui para frente, antigamente a gente estudava na escola para dar as respostas para as pessoas. Agora, hoje, daqui para frente, a gente vai estudar para fazer as perguntas, inverter um pouco o método de ensino, inverter um pouco a forma educacional. Ou seja, hoje a pessoa criativa, a pessoa lúdica, ela tem um ganho e um espaço maior em aprender como é que se faz do que aquela que busca apenas responder às perguntas que são fundadas ou infundadas naquele ensino. Então, isso faz com que eu consiga também fazer com que a minha mente esteja sempre em raciocínio. Aí você fala, pô, Cadu, mas o que tem a ver essa educação com o trade? Para mim, tudo, porque eu sou um educador, eu gosto de educar, eu estou na área da educação, eu tenho isso também como missão de vida, de ensinar você como é que funciona, como é que se estuda, qual é o método que eu utilizo. Por que o Cadu, por exemplo, desenvolveu um método? Quando eu estudei, pessoal, opções binárias nem existia quando eu estudei o mercado. Eu fui ter que estudar, fui ter que aprender, fui aprendendo Forex. Então eu tenho um marco na minha vida quando eu comecei a estudar. Nos últimos, nos últimos 20 anos, o que surgiu aí? Binárias. Eu conheci nos últimos 20 anos binárias? Não, eu estava conhecendo o mercado. Só que a partir deste movimento da binárias, que por exemplo aqui é OB, opções binárias, eu comecei no Forex, aprendendo tudo Forex. Eu consegui compreender que existe uma educação do Forex que se liga à OB, porque é o mesmo gráfico, são os mesmos ativos, é o mesmo mercado, porém existem situações que pertencem apenas a opções binárias. Então tem situações, por exemplo, no Forex, que eu posso aplicar lá no Forex, que não são aplicáveis em OB. Tem questões em OB que não são aplicáveis lá no Forex. E aí eu tive que desenvolver. Eu tive que fazer o quê? Um método onde eu entendo o Forex e aplico a ação das opções binárias no gráfico. Por isso que eu consigo ter a capacidade técnica, e isso eu passo para os meus alunos, mostrando para eles os pontos de liquidez no gráfico, operando sobre tendência, operando a favor da tendência, ou corrigindo a tendência dentro desta macrovisão na ação de binárias que ela é específica. Então você consegue, comigo, estudar os mercados. Cadu, eu quero aprender binárias, só que depois eu quero partir para o Forex, eu quero fazer outros mercados. Com todo o educacional que eu passo, você consegue entender plenamente e fazer todos os mercados, como eu tenho vários alunos aí fazendo já outros mercados, porque você consegue compreender a origem de tudo, a raiz de tudo. Outro detalhe que você aprende comigo, que ninguém te ensina por aí, se foca em preço. Quantas vezes você escutou a pessoa só falando de preço?
lógica de preço, não sei o que de preço, vela que é preço a preço. Gente, o gráfico, o preço, é simplesmente o que ele vai te mostrar ali na tela. Agora, o que movimenta o preço, ou o que faz o preço agir no mercado, é a causa. Sem causa de movimentação, não existe preço. Existe uma causa que impulsiona preço. Ah, professor, foi isso que você aprendeu há anos atrás, quando foi estudar Forex? Não. Quando eu fui estudar Forex, eu só aprendi preço. E onde você foi entender a causa com o preço? Vivendo o mercado. Depois que eu comecei a viver o mercado, eu entendi que existe uma correlação entre preço e causa. Só existe causa para que haja preço. Se existe preço, houve uma causa. Então, eu preciso raciocinar o gráfico dessa forma para entender a simplicidade do gráfico. Às vezes, eu falando, parece algo assim algo de 7 cabeças, mas não é. Depois que você entende a simplicidade do gráfico, você consegue dominá-lo. E aí você aprende como operar a favor da tendência em regiões de liquidez, de suporte e resistência de forma simples. De forma simples. É só ter disciplina. Você tem que ter disciplina. Teve disciplina em aplicar as técnicas, você vai voar. Você vai ter resultados. Não teve disciplina, não teve maturidade pessoal de aplicar a técnica da forma correta, significa que você está fazendo algo sem lógica na movimentação do mercado. E aí você pode cair em erro. Olha que simples, Cadu fazendo uma entradinha aqui em euro GBP, seguindo a lógica da tendência, depois em euro GBP, seguindo a lógica de correção de uma tendência. Se eu sei como segui-la, eu sei como corrigi-la. E também aqui depois em euro, né, JPY, também fazendo uma pequena entrada de tendência. Simples, sem problemas, batendo meta. Se eu tomasse um loss, o gerenciamento ia entrar em ação, faria contas, faria cálculos e continuaria meus trades tranquilo. Porque quando você tem conhecimento, você tem liberdade intelectual de fazer aquilo que você aprendeu. Tá bom, pessoal? Eu não quero me alongar, por mais que eu poderia ficar aqui horas falando com vocês, mas eu espero que você tenha compreendido que o apertar o botão vai muito além do que apertar o botão. Existe uma gama de conhecimento que é necessário você carregar consigo para que você, à hora de apertar o botão, realmente tenha condições técnicas de apertar o botão. Tenha condições técnicas de operar um suporte, uma resistência, tenha condições técnicas de operar uma tendência, de saber trabalhar a favor da tendência, de saber fazer entradas contra a tendência, porque em binárias isso nos permite a fazer esses movimentos com risco, mas é permitido fazer esses movimentos porque nós trabalhamos com scalping, né? Movimentações curtas, expirações curtas. Se você quiser aprender, se você quiser aprofundar, parar de entregar dinheiro para a corretora, parar de perder tempo na vida, o treinamento está aí ainda com 60% de desconto, você vai ser muito bem-vindo. Eu estou aqui do outro lado para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Os links de acesso estão aí na descrição do vídeo, assim como aí no canal, nos links do canal. Você que está também aqui no YouTube, por gentileza, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, faça um comentário após a aula. É gratuito, isso ajuda o canal e ajuda também a entender que realmente está ajudando vocês. Porque qual é o objetivo de eu trazer aulas aqui para vocês? É para que você compreenda e raciocine o gráfico, para que por mérito você conquiste o seu conhecimento e por si só avance no mercado entendendo a lógica e a razão dos ativos. Tá bom? Fica com Deus, eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!